R$ 1.260. Olha aqui, ó. Isso é o valor das compras do mês para 2 pessoas aqui nessa casa. Para mim e para minha esposa. E eu chego à conclusão de que o minimalismo no Brasil é questão de sobrevivência. Ser minimalista no Brasil é questão de sobrevivência. Eu sei que provavelmente você já ouviu aqui no YouTube alguém falando sobre o conceito de minimalismo, que é você viver com o mínimo para poder sobreviver. E as pessoas adotam essas práticas por livre e espontânea vontade. Porém, no Brasil aqui, você é obrigado a ser minimalista, a ter o mínimo para poder sobreviver. Eu, como investidor, quem está no meu canal aqui há um pouco mais de tempo, eu já contei algumas histórias aqui sobre investimento, sobre vício em investimento. E nessa minha jornada, né, de alguns anos, investindo, tentando mudar de vida por meio de poupar, de investir, etc., eu já me privei de tantas coisas, sabe? Já me privei de até mesmo de conforto nessa casa, me privei de ter trocado de veículo, me privei de ir para restaurante, me privei às vezes até mesmo de comprar um sorvete para não gastar no mês ali e investir. E nos últimos anos, depois de quebrar muito a cara, eu passei a perceber de que eu deveria não apenas investir em ações, em cripto e etc., mas investir em mim. Nesses investimentos, nessa leitura que eu fiz, eu entendi que isso passaria para eu entrar na academia e me alimentar melhor, sabe? Então, hoje eu gasto um pouco mais assim na feira, porém ainda assim é o mínimo, é o básico. Não vai ter nada de extravagante, não tem caviar aqui, não tem salmão, não tem salmão, né? Não tem nada tão caro assim que você possa dizer assim, isso aí é um custo para 2 pessoas muito alto. E eu já pesquisei no YouTube pessoas falando, o próprio primo pobre falando que gasta em média R$ 800 por mês. E eu fico me perguntando como, porque ele mora em São Paulo o custo de vida é muito maior do que aqui em Pernambuco, e mesmo assim ele consegue ter um custo de vida nesse aspecto, né? Não sei se é verdade também, pelo que eu estou tirando aqui a referência das informações que ele passou no vídeo. Ele consegue gastar menos do que eu. Pode ser que ele e a esposa dele coma menos, né? Isso é uma hipótese, mas eu ainda assim almoço no trabalho, entende? Eu faço uma refeição fora, né? De casa por dia, de segunda a sexta, e eu acredito que ainda assim essa conta não bateu para mim, tá? Eu fazendo essa leitura dos meus custos mensais, né? Eu tenho uma percepção de que eu sempre estou comprando o mínimo. Eu não estou reclamando aqui, graças a Deus por isso. Apenas é uma maneira da gente compartilhar aqui a nossa leitura, a nossa visão de mundo, né? A nossa perspectiva de mundo sobre esses assuntos e poder trazer aqui para o YouTube e trazer um debate aqui saudável, saber o que é que vocês pensam sobre esse assunto. Nessa leitura que eu faço, eu sempre percebo que eu gasto muito e trago o mínimo. Por isso que eu tenho dito que ser minimalista é questão de sobrevivência. Se você pegar aqui essa lista, e fosse ler isso aqui, cara, se eu fosse mostrar para vocês o que eu trago de compra para passar o mês, é algo assim, não tem picanha, velho. Não tem nada de outro mundo, assim, é o básico. Óbvio que tem aqui um leite condensado, algumas besteirinhas assim, pra gente poder passar o mês. Eu não como também alguns processados, então acredito que talvez o custo fique um pouco mais elevado devido a essa escolha que eu faço, pensando em investir também em mim, né, para poder envelhecer e quem sabe um dia desfrutar e colher do que eu tenho plantado hoje investindo. Mas é basicamente o feijão, arroz, macarrão, sabe? Frango, ovo, carne e algumas coisinhas para sobremesa, né? Para fazer um bolo no fim de semana, fazer um hambúrguer aqui também para comer no sábado.
Mas é basicamente esse tipo de coisas que eu trago do supermercado, entende? Eu tenho uma percepção de que, mesmo gastando esse valor, ainda assim teria alguma coisa que falta, sabe? Tipo, é notório quando vai chegando no dia 20 do mês, a gente percebe que faltou alguma coisa, ainda assim não é o suficiente. Porque você começa o mês comendo muito bem, e no final do mês ali, se você não comprar, repor alguma coisa, ainda assim você vai perceber que não foi suficiente para poder passar o mês, sabe? Sempre falta alguma coisa. Essa é a percepção que eu tenho de que meu investimento em alimentação, ainda assim no mês falta alguma coisa. O que eu invisto em roupa, que eu compro roupa, né, para me vestir bem, para ir treinar, ainda assim falta alguma coisa. Eu tô sempre faltando alguma coisa, cara. Tem sempre alguma coisa faltando. E essa percepção da vida sobre que eu tenho o mínimo é algo muito curioso, sabe? Porque mesmo gastando esse valor nas compras do mês, tem alguma coisa que vai faltar. Mesmo comprando algumas roupas, assim, 3 vezes ao ano para poder repor, ainda assim a pessoa olha assim, eu preciso disso, sabe? Olhando para o que eu compro para calçar, os tênis, eu tenho 3 tênis, velho. Eu vou para a empresa com a bota da empresa, sabe? E ainda assim o cara percebe, poxa, isso aqui já tá bom de trocar, isso aqui já não dá para ir para um evento assim. Você tá sempre fazendo a gestão dos recursos e percebendo que tá sempre trazendo o mínimo. Você é obrigado hoje a ser minimalista, sabe? E eu não pago aluguel, eu não tenho filho, eu não tenho nem pet, cara. E ainda assim, essa é a minha leitura de que você ser minimalista aqui no Brasil é questão de sobrevivência. Tá tudo sempre muito difícil, né? E eu ainda me deparo com pessoas que são... Nunca posso falar isso aqui sem ser ofensivo, mas pessoas que são manipuladas e defendem políticos. Vocês vão entender aqui, eu não quero falar de política, porque geralmente vem nos comentários aqui, pessoa falando de lado A e lado B, mas dizer que político baixou o preço dos alimentos, sabe? Tá tudo muito barato, Yuri. E eu sempre digo para essa pessoa, pergunta a minha esposa ali, e ela vai te dizer se a gente está trazendo mais coisa com o mesmo valor que a gente faz compra todos os meses, sabe? E eu tenho ouvido isso, de que os preços baixaram, que os pobres estão melhor de vida, e essa não é uma realidade, pelo menos para o que eu tenho tido de experiência. Eu sempre reservo aqui essa faixa de valor, né, entre R$1.000 e R$1.200 para fazer a feira, e eu trago cada vez menos coisas. E tem pessoas que estão dizendo que as coisas estão melhores, sabe? E eu não consegui, na prática, sentir essa diferença. Eu também não estou dizendo que político A era melhor que político B, ou que político C seria melhor, porque a inflação aqui, quem geralmente fala isso, gente, não tem ideia do que é inflação, sabe? E eu sei que, desde que o Plano Real foi criado, a inflação ela destruiu o poder de compra de todos. Político A está no poder, quando passar o mandato dele, as coisas estarão mais caras porque a inflação está destruindo o poder de compra do brasileiro. E eu tenho aqui algumas ideias de como a gente resolver esse problema. E não é nada de outro mundo, mas tipo assim, se você está sentindo que está cada vez mais difícil, a única solução é ganhar mais, sabe? É fazer uma renda extra, uma hora extra, é empreender, sabe, cara? Hoje eu trabalho, minha esposa trabalha, eu tenho um empreendimento que me gera uma receita mensal, que me permite poupar e investir, hoje só em renda fixa, tá? Mas eu ainda assim faço correria, sabe? Tô com um canal aqui na esperança de que um dia
esse canal venha monetizar. Se você chegou aqui de paraquedas, se inscreve nesse canal aqui, que eu quero chegar nos meus 500 inscritos ainda esse ano. E também, se você puder deixar o seu like aqui, o seu gostei, vai me ajudar bastante. Eu tenho tentado sair dessa limitação pelas minhas condições, entende? E poder, quem sabe, um dia não tá de fato limitado, sabe? Tendo que tá vivendo com o mínimo, obrigado, porque as coisas tá difíceis. Mas, cara, a solução é só essa, gente. Infelizmente, para o afegão médio, é essa. Eu não tenho passaporte. Tem gente que tá saindo do Brasil, né? E quem tem habilidades aí com o serviço braçal, é pedreiro, é pintor, é serralheiro, sabe, é marceneiro, e conseguiu sair do Brasil, eu tenho certeza que vai estar 10 vezes melhor em suas condições do que aqui. Mas eu não tenho essa habilidade, eu trabalho numa empresa, eu ganho bem, mas tipo, o meu trabalho, eu entendo que ele pode ser substituído, ele não é essencial para uma empresa sobreviver. E isso me preocupa, né, porque você vai ficando velho e precisa, de alguma maneira, chegar na velhice bem, sabe? O cara não vai ter que se aposentar, velho. O Brasil, a situação está tão difícil que é rir para não chorar, essa é a verdade. Então, esse vídeo aqui é uma reflexão para que, se você está conformado, percebeu isso, mas está conformado, sabe? Não sabe como sair dessa situação, cara, procura uma renda extra, velho. Eu tomei 2 multas de R$880. E o que é que eu tô fazendo? Eu tô rodando de Uber Moto, saio da empresa às 6 da noite, coloco o destino no aplicativo para minha casa, tô pegando corrida para pagar a multa, velho, porque eu não quero tirar do meu salário para pagar essa multa. Ainda tem o Estado, né, multando o pobre por uma besteirinha, cara, uma besteirinha, que não vem aqui ao caso. Então é isso, pessoal. Me diz aqui nos comentários o que é que você acha sobre esse assunto. Também, se puder aqui se inscrever no canal e deixar o seu gostei. E também eu quero ouvir se você tem alguma solução para poder superar essas dificuldades aqui, essas barreiras que a gente tem aqui no nosso país, nesse Brasil, que é tão bom, mas ao mesmo tempo tem um lado tão ruim que tem prejudicado nós brasileiros pobres, beleza? E não vem dizer aqui Bitcoin, tá bom? Deixa isso para outro papo. Obrigado, até mais e valeu.